Na manhã de 20 de fevereiro de 2005, em Mount Laurel, Nova Jersey, John Otterbury começou com um plano familiar simples. Ele iria à casa de sua irmã, Danielle, para ajudá-la com algumas tarefas. Ninguém atendeu à porta. John tocou a campainha, bateu e tocou a campainha novamente. Estava tudo silencioso lá dentro. Ele discou o número da irmã, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Isso o alarmou, mas não o fez entrar em pânico. John contatou sua mãe, Felice, que sugeriu que Danielle poderia estar passando a noite na casa de Richard Petroni, um homem com quem ela estava saindo recentemente. A explicação pareceu lógica e John, usando suas chaves, entrou na casa, fez os reparos necessários e saiu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na casa dos pais de Richard Petroni, sua mãe também notou a ausência do filho. Ele deveria receber visitas naquele dia. Um encontro estava marcado para uma corrida de carros. Os amigos começaram a chegar no horário combinado, mas o próprio Richard não apareceu. Seu telefone, assim como o de Danielle, não respondia. A mãe de Richard, Margaret, sabia que ele havia se encontrado com Danielle na noite anterior, assim como Felice, presumiu que seu filho pudesse ter se atrasado. No entanto, essa explicação logo deixou de ser convincente. Às 11 horas, Danielle não apareceu para o seu horário marcado no cabeleireiro. O encontro havia sido combinado com sua amiga Christine, irmã de Richard. Faltar a um compromisso sem avisar era incomum para ela. Christine tentou ligar várias vezes, sem sucesso. Ambos os telefones estavam fora de área. Aquilo era demais. Por volta das 17 horas, Joe Imbo, ex-marido de Danielle, trouxe o filho deles, de 1 ano e meio, para casa como de costume. Ele ficou imediatamente alarmado quando Danielle não os recebeu na porta. Em vez disso, seus parentes estavam lá. Eles explicaram que ela havia saído de casa na noite anterior e não havia retornado. Joe deixou o bebê com os pais de Danielle e foi embora. Enquanto isso, a família começou a ligar para hospitais, necrotérios, amigos e conhecidos. Ninguém conseguia descobrir o paradeiro de Danielle, Richard ou da caminhonete preta em que Scott deveria levá-la para casa. Até certo ponto, ambas as famílias presumiram que Danielle e Richard estavam simplesmente hospedados na casa um do outro. A mãe de Danielle tinha certeza de que sua filha estava passando a noite com Richard, enquanto a mãe dele achava que ele tinha ido para a casa de Danielle. Mas quando ficou claro que nenhum dos lados sabia onde eles estavam, ficou evidente que o casal havia desaparecido. Assim se passou o primeiro dia do desaparecimento de Danielle Imbe e Richard Petroni, o dia que deu início a uma das histórias mais misteriosas da história forense americana moderna. Até o desaparecimento, Danielle e Richard levavam vidas comuns e confortáveis. Eles se conheceram por meio de Christine Petroni, irmã de Richard e amiga de longa data de Danielle, com quem mantinham amizade desde o ensino médio. Foi Christine quem convidou Danielle para jantar, onde Richard se juntou a elas mais tarde. Aquela noite marcou o início de uma reaproximação entre Danielle e Richard, que se desenvolveu gradualmente. Danielle Atubry nasceu em 7 de agosto de 1970, em Nova Jersey. Ela era a filha caçula de John e Felice Atubry. A família também incluía um irmão mais velho, John Atubry Jr. Danielle demonstrou interesse por música desde jovem, possuindo uma bela voz e participando de apresentações vocais. Com o tempo, ela se juntou a uma pequena banda de rock que tocava regularmente em bares e restaurantes. Paralelamente ao seu trabalho artístico, ela buscava uma carreira na área financeira, trabalhando no departamento de empréstimos de uma concessionária de veículos. Foi lá que ela conheceu Joe Imbo, que estava procurando um carro novo. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente e eles se casaram em 2001. Após o casamento, Joe insistiu que Danielle abandonasse a música e se dedicasse à família. Em 2003, tiveram um filho, também chamado Joe. Ele se tornou a pessoa mais importante na vida de Danielle. Logo após o nascimento, o casamento começou a desmoronar. Em 2004, Joe foi a uma partida, deixando a esposa e o filho doente em casa. Ao retornar, anunciou inesperadamente sua intenção de se divorciar. Admitiu ter se apaixonado por outra mulher. Depois disso, mudou-se para uma casa separada, continuando a ver o filho nos fins de semana. Danielle ficou sozinha com o filho pequeno. Para se sustentar e ao filho, aceitou um emprego em uma seguradora, onde trabalhava como especialista em sinistros. A gerência da empresa foi compreensiva e permitiu que ela trabalhasse de casa. O estado psicológico de Danielle piorou durante esse período. Ela começou a fumar, chegando a um maço por dia. Passava quase todo o tempo em casa, dividida entre o filho e o trabalho. Só quando o menino viajava para visitar o pai nos fins de semana é que ela tinha um pouco de tempo livre. Foi em uma dessas noites livres que ela foi jantar com Christine, e Richard se juntou a elas algum tempo depois. A partir daí, eles começaram a se comunicar com mais frequência. Richard Petro Jr. nasceu em 29 de agosto de 1969, na Filadélfia. Ele era o primeiro filho de Margarita e Richard Petroni Sr. tinha duas irmãs mais novas, Christine e Alice. Sua família era dona de uma padaria, onde ele trabalhava como padeiro, especializado em bolos de casamento. Segundo amigos e familiares, ele era um profissional em sua área. Aos 20 anos, Richard se tornou pai. Sua ex-namorada deu à luz uma filha, a quem deram o nome de Angela. Embora o relacionamento amoroso tenha terminado, eles permaneceram amigos e concordaram com a guarda compartilhada. Richard mudou-se para um apartamento localizado bem acima da padaria da família. A partir de então, a menina passou a morar com ele durante a semana. Nos fins de semana, ia para a casa da mãe. Ele passava muito tempo com a filha, frequentemente levando-a para o trabalho. Angela o ajudava com alegria na padaria. Richard era um pai dedicado. Ele não apenas cuidava da filha, como a incluía em seu dia-a-dia. Em 2004,
Quando Angela se tornou adolescente, ela mesma se ofereceu para morar com a mãe. Essa decisão livrou Richard de algumas de suas responsabilidades, mas ele continuou mantendo contato regular com a filha. Durante esse período, enquanto ambos tentavam repensar seus passados e relacionamentos pessoais, uma reaproximação ocorreu. As famílias de Richard e Danielle, que se conheciam há muitos anos, acolheram o relacionamento. Na noite de sábado, 19 de fevereiro de 2005, Danielle aceitou o convite de Richard para passarem a noite juntos no centro da Filadélfia. Nas semanas anteriores, eles mal haviam se falado, por iniciativa de Danielle, que havia se afastado de Richard após a finalização do divórcio. Naquela noite, ela decidiu aceitar o encontro. Seu filho, Joe, estava com o pai, o que lhe dava a liberdade de passar o dia de folga. Era um feriado prolongado em homenagem ao Dia do Presidente. A cidade estava cheia de pessoas relaxando e passando a noite em bares e restaurantes. Apesar do clima festivo, a temperatura naquela noite caiu para menos 3 graus Celsius. O centro da cidade estava movimentado, mas o frio era perceptível, especialmente perto dos rios e ruas abertas. Danielle e Richard se encontraram em um lugar chamado Abilene. O bar, localizado na Rua Saud, número 429, era bem conhecido entre os moradores locais por sua música ao vivo. Quando chegaram, já estava lotado. O show, previsto para aquela noite, atraiu um público razoável. O casal estava acompanhado por Anthony Valentine, amigo de longa data de Richard, que o conhecia desde os 7 anos de idade. A presença de Anthony foi espontânea. Ele estava por acaso no mesmo estabelecimento e foi cumprimentá-los. Os três passaram parte da noite juntos, conversando e assistindo à apresentação musical. Segundo testemunhas, Danielle e Richard se comportaram como um casal. Sentaram-se próximos um do outro, se abraçaram e conversaram sem tensão. O comportamento deles era calmo, sem sinais de discussão ou conflito. Garçons e outras testemunhas confirmaram que ambos pediram bebidas alcoólicas, mas em pequenas quantidades, 1 ou 2 cervejas cada. Não demonstraram sinais de embriaguez e suas ações permaneceram completamente controladas durante toda a permanência no estabelecimento. A apresentação musical terminou por volta da meia-noite. Alguns do grupo, incluindo Anthony, planejavam continuar a noite em outro bar, onde aconteceria o próximo show. No entanto, Richard e Danielle recusaram, explicando que tinham compromissos com os filhos no dia seguinte e que pretendiam voltar para casa para descansar. Richard disse que havia deixado seu Dodge preto por perto. Ele se ofereceu para levar Danielle até a casa dela, depois do que planejava ir para casa. Ninguém notou nada de incomum no comportamento deles quando saíram. As últimas pessoas a vê-los juntos foram testemunhas oculares e Anthony Valentine. Ele confirmou que eles saíram do bar juntos e foram até onde o carro de Richard estava estacionado. Eles nunca mais foram vistos. Não há registros em vídeo deles saindo do estabelecimento ou caminhando pela rua. Eles deixaram o centro da cidade naquela noite, sem deixar nenhum rastro visível. Este foi o último avistamento confirmado de Danielle Richard. Quando ficou evidente, um dia depois, que o casal havia desaparecido sem deixar rastro, um boletim de ocorrência de pessoas desaparecidas foi registrado na polícia. Naquele momento, haviam-se passado exatamente 24 horas desde o desaparecimento. Antes disso, a polícia havia-se recusado a registrar a ocorrência, alegando que ambos eram adultos e não podiam se apresentar voluntariamente. No dia seguinte ao registro oficial do desaparecimento de Danielle e Richard, as buscas se tornaram mais sistemáticas. Familiares e amigos começaram a trabalhar em conjunto com a polícia. O foco inicial foi tentar reconstruir a rota que o casal pretendia percorrer do centro da Filadélfia até a casa de Danielle em Mount Laurel, Nova Jersey. A família estimou que a rota tinha aproximadamente 65 km, 40 milhas. Ela incluía várias pontes, entre elas uma importante estrutura de engenharia que liga a Filadélfia ao sul de Nova Jersey. Essa rota foi considerada a mais lógica, dada a direção da viagem. O foco principal era essa ponte e a área ao redor. Jonah Aubrey, pai mais novo de Richard, continuou dirigindo de bairro em bairro, às vezes seguindo as mesmas rotas várias vezes ao dia. No total, eles passaram mais de 13 horas ao volante. Eles mapearam possíveis desvios da rota principal, marcando todos os cruzamentos, estacionamentos e áreas com visibilidade limitada. Verificaram estacionamentos de shoppings, rampas de acesso, áreas fechadas, prédios abandonados e ruas sem saída. Durante essas horas, voluntários afixaram cartazes de pessoa desaparecida. A família imprimiu aproximadamente 10.000 panfletos com fotos de Danielle Richard e uma descrição de seu carro. A informação foi amplamente divulgada, inclusive em vitrines de lojas, pontos de ônibus, entradas de prédios comerciais, lava-rápidos e postos de gasolina. Deu-se especial atenção às câmaras de vigilância. Como o casal havia saído de um bar localizado no centro da cidade, esperava-se que o carro fosse capturado por pelo menos uma câmara de vigilância em algum ponto do trajeto. A polícia obteve acesso às imagens de estabelecimentos próximos, caixas eletrónicos, postos de gasolina, lojas, residências particulares e prédios administrativos. No entanto, a análise das imagens não trouxe pistas. Nem Danielle, nem Richard, nem um veículo que correspondesse à descrição foram vistos nas imagens. Nem mesmo a área onde a caminhonete estava estacionada apresentou resultados. Nem a entrada nem a saída do veículo foram registradas. Isso levou à especulação de que o veículo poderia ter sido abandonado fora da área de cobertura das câmaras. Uma das primeiras teorias a surgir durante a investigação foi a de que se tratava de um acidente. Como o trajeto da Filadélfia para Nova Jersey inclui várias pontes, os investigadores consideraram a possibilidade de o carro ter saído da estrada e caído no rio.
Essa possibilidade tornou-se particularmente interessante para a polícia depois que um parente apontou uma seção danificada do parapeito da ponte. Essa informação foi repassada às autoridades policiais. Mergulhadores da Marinha foram acionados para examinar o fundo do rio. As buscas continuaram ao longo do dia. Durante a busca, vários veículos que haviam caído na água foram encontrados. No entanto, nenhum correspondia à descrição do carro de Richard. Não havia restos mortais ou objetos dentro do veículo que o ligassem ao desaparecimento. Em paralelo, outras fontes foram consultadas. Registros de chamadas de guinchos, boletins de ocorrência de acidentes de trânsito, relatórios de seguros e prontuários hospitalares. Nenhuma delas forneceu dados que pudessem apontar para um incidente envolvendo Daniel Imbe e Richard Petroni. A complexidade da situação residia no fato de que o desaparecimento envolvia não apenas uma pessoa, mas 2 adultos e um carro. A teoria de uma tragédia aleatória parecia improvável, especialmente porque o incidente ocorreu em uma cidade com tráfego intenso, inúmeras câmaras e potenciais testemunhas. No entanto, nenhuma dessas verificações apresentou resultados. A investigação não conseguiu descobrir um único detalhe que pudesse sustentar uma hipótese lógica e verificável. Quando a busca e a análise das gravações não produziram resultados, decidiu-se utilizar um helicóptero para reconhecimento aéreo. John Otobry solicitou assistência e uma operação de busca e resgate foi organizada rapidamente. Informações não confirmadas sugeriam que a operação poderia ter custado cerca de $15 mil, mas mais tarde foi revelado que o piloto ofereceu seus serviços voluntariamente. O helicóptero sobrevoou a cidade e as áreas circundantes, concentrando-se em áreas industriais, estacionamentos remotos, áreas arborizadas e margens de estradas. As buscas aéreas também se mostraram infrutíferas. A caminhonete de Richard desapareceu junto com seus ocupantes, sem deixar rastros visuais ou digitais. Durante vários dias, os envolvidos continuaram seus esforços para encontrar ao menos uma pista. A polícia continuou interrogando qualquer pessoa que pudesse ter informações, incluindo aqueles que estiveram no bar naquela noite. No entanto, tudo o que conseguiram encontrar já havia sido registrado. Qualquer progresso adicional se mostrou impossível devido à falta de novas informações. A essa altura, a investigação havia chegado a um beco sem saída. Nenhuma rota, nenhuma câmara, nenhuma iniciativa aproximou a compreensão do que aconteceu depois das 23h45 daquela noite de fevereiro. Inicialmente, as famílias de Daniel e Richard trabalharam juntas. Participaram das buscas em conjunto, apoiaram-se mutuamente, contataram a imprensa em conjunto, apareceram em programas de televisão e tentaram coordenar seus esforços. Na época, parecia que tinham um único objetivo: encontrar os desaparecidos. No entanto, como a investigação não apresentou resultados e novas evidências não surgiram, a relação entre os familiares começou a mudar. Várias semanas após o desaparecimento, acusações implícitas começaram a circular nas conversas entre os dois lados. A família de Richard expressou dúvidas de que o desaparecimento pudesse ter sido acidental. Alguns sugeriram que Daniel poderia estar envolvida no desaparecimento e depois sumir. Essa teoria não tinha provas, mas começou a circular dentro da família. Em resposta, a família de Daniel apresentou sua própria hipótese. O desaparecimento estava ligado ao passado de Richard. Não descartaram a possibilidade de que ele pudesse estar envolvido em alguma atividade que levasse a consequências trágicas. A ruptura entre as famílias tornou-se evidente. Os esforços conjuntos cessaram. Cada lado começou a agir de forma independente. O contato foi minimizado e declarações públicas conjuntas deixaram de ocorrer. Paralelamente aos principais esforços de busca, os investigadores começaram a examinar de perto o círculo íntimo de Daniel. Particular atenção foi dada a Joe Imbu, seu ex-marido e pai de seu filho. De acordo com as informações disponíveis, pouco antes do desaparecimento de Daniel, ele tentou restabelecer o relacionamento. Segundo depoimentos de familiares de Richard, Joe o contatou repetidamente, ligando e expressando insatisfação com o relacionamento dele com Daniel. De acordo com os pais de Richard, uma dessas conversas incluiu uma ameaça. Se Richard não se afastar, poderá haver consequências. O conteúdo dessas conversas não pôde ser confirmado, mas as próprias chamadas foram gravadas. Os registros de chamadas confirmaram que o contato de fato ocorreu. Isso se tornou a base para uma investigação mais aprofundada de ele e Joe. Na época do desaparecimento de Daniel Richard, ele estava na casa de seus pais, onde passava o fim de semana com o filho. Outros membros da família também estavam na casa naquela noite. Todos deram declarações idênticas. Johnny saiu de casa, foi dormir antes da meia-noite e permaneceu lá a noite toda. Sua presença foi confirmada por várias testemunhas, e nenhuma das declarações continha discrepâncias. A polícia comparou cuidadosamente todas as informações e concluiu que Joe tinha um álibi sólido. Nenhuma evidência direta que o ligasse ao desaparecimento foi encontrada. No entanto, seu nome continuou a aparecer em conversas informais. Suposições, insinuações e especulações circularam online, apenas aumentando as tensões entre as duas famílias. Joe Imbu nunca foi oficialmente considerado suspeito. Contudo, aos olhos dos parentes de Richard, seu envolvimento permaneceu incerto. Para a família de Daniel, tais acusações não eram apenas infundadas, mas também profundamente ofensivas. As relações entre as duas famílias haviam se deteriorado completamente. A falta de pistas, testemunhas e provas deixou a investigação sem rumo. Nesse contexto, surgiram diversas teorias, cada uma baseada em especulação. Uma delas considerava o desaparecimento como resultado de ações deliberadas de terceiros. Em fevereiro de 2008, o FBI, Departamento Federal de Investigação,
divulgou um comunicado oficial sugerindo que assassinos profissionais poderiam estar envolvidos no desaparecimento. O relatório enfatizou que a completa ausência de vestígios, especialmente do carro, indicava a ação de uma pessoa com as habilidades e o conhecimento necessários. Um carro desse porte não poderia ter desaparecido sem deixar rastros, sem um plano premeditado. Os investigadores acreditavam que o assassinato foi premeditado e que o autor agiu com precisão. Após essa declaração, o caso deixou de ser visto como um desaparecimento rotineiro e passou a ser classificado como um possível crime premeditado. No entanto, a investigação não revelou nem o mentor intelectual nem o motivo. Era impossível determinar quem poderia ter interesse em eliminar Daniel ou Richard. Ambos levavam vidas tranquilas e previsíveis, não tinham ligações com o crime, nem dívidas ou conflitos que pudessem ter provocado tais ações. Em determinado momento, o FBI juntou-se oficialmente à investigação. Contas bancárias, históricos de crédito, registros telefónicos, correspondências, bem como o histórico profissional, os círculos sociais e o passado de ambos os desaparecidos foram verificados. Mas tudo estava claro. Outra teoria que circulava entre o público dizia respeito à possibilidade de uma vida dupla. Alguns relatos sugeriram que um ou ambos poderiam ter ligações ocultas, trabalho disfarçado ou envolvimento em atividades sigilosas. Essa teoria baseava-se unicamente na suposição de que, se nenhum dos cenários usuais fosse confirmado, então algo oculto deveria existir. O FBI também considerou essa teoria. No entanto, a investigação não conseguiu encontrar um único fato que a sustentasse. Nem documentos, nem depoimentos de testemunhas, nem dados técnicos revelaram um único elemento que indicasse uma vida dupla, envolvimento em programas sigilosos ou atividades informais. Do ponto de vista dos investigadores, essa hipótese não era sustentada por nenhuma evidência factual e foi descartada por ser improvável. Nenhuma das pistas investigadas levou a qualquer progresso na resolução do caso. Elas apenas destacaram a dimensão do problema. Mesmo com recursos policiais, envolvimento federal e máxima divulgação, o desaparecimento de 2 adultos e um carro no centro de uma região densamente povoada permaneceu inexplicável. 10 anos se passaram desde o desaparecimento de Daniel e Richard. Durante esse período, o caso foi reexaminado diversas vezes, novas forças-tarefa foram mobilizadas, testemunhas foram reinterrogadas, mas nenhuma dessas medidas aproximou a investigação da solução do mistério. Em 2015, um novo exame foi anunciado. Mais de uma dúzia de investigadores trabalharam na investigação. Eles revisaram todos os incidentes conhecidos, todos os relatórios e todos os contatos. Mais de 300 novas pistas surgiram no processo. Esses relatos vieram de diversas fontes, desde cidadãos comuns até informantes anónimos. Eles investigaram possíveis avistamentos do carro, rumores de restos mortais e relatos de detalhes interessantes supostamente ouvidos em conversas de estranhos. Contudo, nenhuma dessas investigações produziu resultados. Todas as pistas investigadas foram descartadas por serem consideradas irrelevantes. Nenhuma das novas pistas confirmou ou refutou as hipóteses existentes. Um evento de particular interesse foi um telefonema anónimo recebido no final da noite, em março de 2005. Um mês após o desaparecimento do casal, um desconhecido relatou que Daniel estava em um vagão de trem sob a ponte Old Whitney e que sua vida corria perigo. Essa informação foi imediatamente repassada à polícia, e policiais e familiares, incluindo John Tobrey, irmão de Daniel, foram enviados ao local. Ele próprio realizou buscas na área. Uma inspeção de todos os vagões de carga estacionados no local não revelou nada que pudesse ser relacionado ao desaparecimento de pessoas, veículos ou sinais de presença recente. A ligação foi descartada como um trote e nenhum outro contato do mesmo interlocutor foi recebido. Apesar de anos de buscas e trabalho extensivo, o status da investigação permaneceu oficialmente inalterado e o caso não foi encerrado. Nenhum agente da lei descartou a possibilidade de assassinato premeditado, mas ninguém envolvido na investigação conseguiu apresentar uma teoria plausível. As teorias existentes, assim como nos primeiros meses após o desaparecimento, permaneceram sem confirmação. Tentativas de conectar o caso a outros crimes não produziram resultados. Cruzamentos de bancos de dados, incluindo relatos de corpos não identificados encontrados, não revelaram nenhuma correspondência. À primeira vista, um desaparecimento de tal magnitude em um ambiente urbano sem testemunhas parecia simplesmente inacreditável. Havia inúmeros lugares onde as testemunhas poderiam ter sido flagradas acidentalmente: câmaras de cruzamento, vigilância residencial, caixas eletrónicos, lojas e postos de gasolina. No entanto, nenhuma dessas fontes forneceu uma pista. O fato de o carro estar desaparecido provou ser crucial. Uma caminhonete grande com características externas distintas não poderia ter sido movida sem ser detectada. Ela não poderia ter sido removida da rua sem um guincho ou a ajuda de terceiros. Além disso, não houve registro de chamadas para guinchos, nem relatos de um veículo com a descrição correspondente. As autoridades verificaram ferros velhos, estacionamentos pagos, oficinas mecânicas e terrenos particulares. O veículo não foi encontrado em nenhum banco de dados. O FBI e os investigadores locais não conseguiram formular uma teoria que se encaixasse em todas as circunstâncias do caso. Nenhuma das hipóteses explicou como 2 adultos e seus veículos poderiam ter desaparecido sem deixar rastros em um ambiente urbano, atraindo a mínima atenção. O desaparecimento de Daniel Imbe e Richard Petroni tornou-se um dos episódios mais misteriosos e inexplicáveis da ciência forense moderna. Até maio deste ano, o caso do misterioso desaparecimento de Daniel Richard permanece sem solução. Apesar de terem-se passado 20 anos,
O FBI continua uma investigação ativa e oferece uma recompensa de até $15.000 por informações que levem à prisão ou condenação dos envolvidos no desaparecimento. Obrigado por assistir. Recomendo também que você confira outras histórias igualmente chocantes no meu canal. E não se esqueça de se inscrever. Até breve.